time, sejam muito bem-vindos. E agora nós estamos aqui neste raio-x do aprovado que está um pouco diferente hoje. Hoje a gente trouxe a Jade. Primeiro, antes da gente começar aqui o nosso papo, eu preciso saber se você está elegível a participar dessa conversa aqui conosco. Jade, você confirma pra gente que você é aluna do método PhD dos Estados Unidos? E que você teve uma experiência ali nos Estados Unidos que você vai contar pra gente melhor? Sim, sim. Muito bom, confirmado. Então está elegível para participar aqui com a gente dessa nossa super conversa. Já, diante de tudo, eu quero te perguntar o seguinte. De onde você conhece a gente? Como que você conheceu a gente? E por que você decidiu entrar no método? Acho que eu conheci vocês, como todo mundo fala, com uma propaganda no Instagram. Eu acho que foi em dezembro do ano passado, que foi quando eu entrei. Quando eu entrei pro método. E aí, por que eu decidi entrar no método? Eu não sabia que podia ir para os Estados Unidos desse jeito. Eu não tinha a menor ideia. Nunca tinha escutado falar disso. Apesar de já ter pesquisado bastante, né? Já ter tido outras experiências antes. Mas nunca tinha ficado sabendo. Para mim só tinha Europa, Austrália, dava umas bolsas ali. Tchau. Estados Unidos era pouca coisa. E aí eu achei bem simples o jeito que vocês explicavam. Eu falei, então tá, né? Vamos lá. Vamos ver. Qual que é a sua formação, Jade? Eu sou psicóloga de formação. Você já é formada? Já sou formada. Agora eu estou, na verdade, terminando meu mestrado em cognição, neurociências, no departamento de ciência do comportamento. Legal. Então você é psicóloga? Sou psicóloga. Você atua na clínica? Sim. Atuo na clínica há 8 anos. Jade, e então eu queria saber assim, você disse que não sabia que existia essas oportunidades de Estados Unidos, mas você já tentou alguma coisa fora antes dessas outras oportunidades aí, Austrália, Europa? Tentei. Eu quando saí da UNB na graduação, uns 2 anos depois, acho que foi lá meados de 2015, eu acho, eu tentei para a Austrália, consegui o aceite em 2 universidades bem boas da minha área, assim, fiquei extasiada e tal, só que eu não consegui a bolsa. E lá, assim, para você estudar, é parecido com estudar nos Estados Unidos, assim, por você, né? Um apartamento por ano. Então, assim, impossível para mim. Você tinha passado no mestrado? Foi. E aí foi um luto muito grande, porque eu fiz tudo de mim, assim, tudo sozinha, tipo, conversei com a professora. Esse método de vocês, sem querer querendo, foi de uma forma muito torta o que eu tentei fazer para chegar, entendeu? E lá também é um pouco parecido. E aí eu mandei e-mail, a gente conversou, a professora gostou de mim, comprou o projeto, mas aí não teve bolsa. E aí foi muito difícil para mim, na época, assim, foi um momento difícil mesmo. Até botei na anamnese de vocês, não sei se esse é o nome, mas naquela entrada, aquela ficha que a gente preenche quando a gente entra no método, até comentei sobre esse fato, assim, porque para mim foi bem, bem difícil. Entendo. Demorei a me levantar e a querer outra coisa fora, assim, até fazer mestrado aqui, porque eu fiquei tão desanimada, já estava tão de saco cheio, assim. Me conta uma coisa, você tinha pesquisado sobre bolsa e existia possibilidade de bolsa, ou você não pesquisou e isso passou batido? Não, tinha, só que era assim, ainda tem, né, tipo, são coisas maiores, sabe, tipo, é como se fosse aquele Chevening da Inglaterra, tipo uma coisa assim, tem aquela grandona, que eu esqueci o nome agora, faz muito tempo, e tinha também o da universidade mesmo, e alguns do departamento que eles davam, mas é muito diferente, os professores, eles não têm founding, assim, não é deles, eles não viram e falam assim, que contrato. É uma lógica um pouco diferente, a de lá. Rola a bolsa, mas pelo número de universidade, depois eu fui entender, né? É muito menorzinho lá, tudo é pequenininho. Então, assim, rola, mas é muito mais escasso, você tem que ter um currículo muito mais apelativo. E aí a professora falou, olha, você tinha que ter mais experiência em psicologia experimental e tal, né? Assim, para estar mais apelativo aqui, ter publicado, de repente, alguma coisa, ou estar envolvido em alguma publicação, porque aí você ficaria mais fácil do pessoal te aprovar. Fora que mestrado é mais difícil, em qualquer lugar, eu acho, né? Eu acho interessante isso, porque, tipo assim, acho que foi o seu caso. Às vezes a gente vê os Estados Unidos como algo inalcançável, né? Porque tem muito destaque, você fala assim, não, Estados Unidos, se eu vou ter alguma chance, vai ser na Europa, vai ser na Austrália, vai ser em algum lugar, Estados Unidos eu não vou ter chance. E acaba fazendo esse movimento que você fez, não por não querer os Estados Unidos de maneira alguma, mas por achar que é inalcançável. E, na verdade, a gente vê o oposto. Por quê? Pela questão de número de vagas.
né? A gente até explicou essa lógica em algum evento que a gente fez. O que ocorre? Quando você tem menos vagas, que é o caso do Brasil, por exemplo, os professores acabam selecionando por quem é melhor e acaba sendo algo natural deles, porque se eles têm 2 vagas, 10 candidatos, 8 tem muitas publicações, falam bem inglês, às vezes já conhece o professor. Por que eles vão pegar aqueles outros 2 que às vezes não tem nada, estão há 10 anos formado, enfim, né? Então acaba sendo um critério inevitável porque você só tem 2 vagas. Agora imagina que os professores brasileiros tivessem 15 vagas. Eles iam ter que olhar para aquela pessoa que não é tão, nossa, currículo estrelar. Por quê? Porque senão eles vão ficar sem alunos, né? E no fim, o que eles querem? Produzir. Que é o que acaba ocorrendo nos Estados Unidos. Então, você acabou virando essa chave só depois de nos conhecer. Eu não sabia mesmo. Até conversando com uma amiga minha, falando, gente, as pessoas precisavam saber disso. Eu, a Monique, eu sofri muito. Se eu soubesse disso em 2013, ali, eu tinha saído da faculdade, tinha direto. Certeza, assim, sem dó, nem piedade. Fiz todo o processo sozinha, na raça ali. Nossa, foi bem sofrido. Mas assim, pelo menos tem experiência, né? Pelo menos tem alguma coisa ali, né? Com certeza, Jade. E Jade, me conta, você entrou no método em dezembro, você falou, e que oportunidade foi essa que você conseguiu? Conta pra gente, o que você conseguiu? Então, aí eu entrei no método e eu fiquei muito na dúvida, eu já sabia que eu queria tentar PhD, claro, mas eu estava muito na dúvida se eu tentava um estágio. Porque eu estava afim, já era no 2º ano de mestrado, eu estou só fazendo pesquisa independente, né, enfim, mal vou ao laboratório, porque minha pesquisa, ela, assim como foi a de lá, ela acontece de qualquer lugar. Os grupos já estavam formados, né, os grupos que iam acontecer da minha pesquisa daqui, os instrutores, né, já estavam agilizados, não ia ser eu, então tudo acontecendo remoto. Aí eu falei assim, gente, se eu for para lá, não faz diferença nenhuma. Se eu ficar 3 meses lá, 5 meses lá, que for 6, não faz diferença na minha vida hoje, até porque a maior parte dos meus atendimentos hoje acontece online, né? Minha clínica é quase toda online, já tem uns 3 anos. Então, eu falei, dá, né? Aí eu comecei a ficar nessa vontade de ir. Aí eu fui olhando, só que eu cheguei à conclusão? Vocês já tinham explicado, mas eu sou aquela que eu gosto de bater uma cabeça, assim, mais ou menos, né? Eu gosto de ir lá, gosto de perceber, gosto de ver com os meus olhos. E aí eu fui ver lá os programas. Vocês já tinham falado, gente, programa para estágio? Não vai muito, porque programa para estágio é para americano. E aí eu fui, eu lembro que vocês falaram assim, alguma situação. Já não me recordo se foi em mentoria, se foi no próprio, né, no programa, mas eu vi vocês falando isso muito claramente. E aí beleza, aí fui procurar, só que aí cheguei a essa conclusão, beleza, tudo que eu pergunto aqui, que é legal, que eu, né, queria ir um pouco ali para neurociência, ver se pegava algum treinamento ali mais em neurociência, porque aqui na universidade, enfim, não é o forte mesmo, tô vendo muita cognição e psicologia experimental, aí beleza, pegando uma base legal, mas neurociência aqui eu não vejo, só teoria. Aí eu falei, tá. Aí eu fui pesquisando no site, cheguei a essa conclusão, aí comecei a tentar mandar e-mail. Tive alguns feedbacks e tal, só que na mesma semana que eu estava conversando com uma pessoa, com um professor de lá, e eu não estava mandando muito porque eu estava confusa, porque eu estava querendo agilizar o PhD, mas tinha que mandar aquilo que vocês falam, né, gente? Prioriza o que vocês, né? Mas eu batendo cabeça. Aí tá, aí eu entrei num site de estágio, eu até tentei lembrar antes de entrar aqui qual que era, mas assim, é um site meio maluco, você botando coisas no Google à noite, você acha aquele site. É um site de pesquisa de estágio internacional. E aí eu pesquisando a oportunidade, me aparece esse Diversity in Addiction Research Training, Universidade Médica da Carolina do Sul. Legal, ninguém tá falando aqui que não aceita estrangeiro. Para mim tá bom. Lugar nenhum, letra pequena nenhuma falando aqui que não tem estrangeiro. Fora que é diversity, eu fui olhar qual era o fundo do NIH lá, e era diversidade, não sei o que, eu falei, acho que aqui tem alguma chance aqui, hein? Jade, então você já sabia olhar requisitos, né? Você já estava sabendo olhar os requisitos. E pelo que eu entendi... Já tinha visto todas as aulas, já tinha visto tudo, já tinha maratonado tudo. E aí, pelo que eu entendi, você já tinha olhado outros programas de estágio, ou... Era isso que você estava falando antes? Que você já tinha olhado os programas de estágio e os requisitos era para internacional? Já tinha gastado bastante tempo na internet, fazendo o que vocês falam, assim, gente, vai, olha, tal, entendeu? Já tinha visto, já tinha feito meus e-mails, só que eu
é complicado fazer e-mail, né? Acho que todo mundo que vai conversar com vocês fala isso, né? Os vídeos que eu vejo. É complicado, não é uma coisa simples. Fazer 90 e-mails num dia, você não faz, né? Fazer muitos rápido, você não fica com e-mail bom, né? Você fica daí com e-mail copia e cola. E aí eu não queria fazer isso. Aí, como a prioridade era o PhD, eu falei, olha, eu vou conseguir um estágio no meio do caminho, se Deus quiser. Se for para ser, porque eu também não vou ficar dando 100% aqui, porque eu tenho uma pesquisa, eu trabalho, né, não posso deixar de trabalhar, então eu, enfim, vou fazer o que der. E aí, nessa de fazer o que der, eu estava conversando já com o professor, e estava, que não era exatamente da minha área, mas ele tinha me respondido, então estava conversando e estava vendo outros programas, só que como vocês já tinham avisado, os programas eram mais para americanos, mas eu já tinha pego ali um jeitinho de ver os requisitos, igual você falou, tipo assim, aqui eles falam muito claramente, olha, não aceitamos estrangeiros. Legal, entendi. Ou eles falam que não dão sponsor de visto, né, ou seja, a pessoa já tem o visto que permite e tal. Isso, eu estava olhando até no LinkedIn na época, e eles falam muito claramente, ó, você tem que estar nos Estados Unidos. Tem hora que tem umas vagas assim que eles falam de uma forma muito clara. Você tem que estar aqui. Enfim, aí eu achei esse, entrei, na verdade eu nem entrei em contato, porque as vagas já estavam para fechar, e aí eu tinha que mandar o meu CV, eles não pediram minha nota do TOEFL, inclusive eu fiquei pensando sobre isso, gente, se eles aprovassem uma pessoa para um programa de 12 pessoas somente, onde elas têm que interagir semanalmente, e com o mentor delas, e com outros professores, imagina que eles me aprovam uma pessoa que sabe zero inglês. Porque eles são muito corajosos. Você não pede nada. Não pede nada. É um furo do recrutamento deles ali. Aí acho que eles devem pensar assim, pô, se a pessoa me mandou esse SOP aqui, sei lá, que já tá bom. É isso que eu ia falar. Eles avaliam os outros documentos da pessoa, né? Não precisa de teste de proficiência, as outras coisas são avaliadas. Eu vou ter que adiantar uma coisa aqui para entender. Então, você não fez entrevista pré-aprovação? Não fiz. Foi assim, eu mandei a minha cover letter falando o que eu estudava aqui, por que me interessava o programa deles, porque o programa deles é assim, a universidade médica, né, a universidade é uma universidade médica, dentro do College of Medicine tem o Neurociências e tem o Behavioral Science e Psychiatry. Então, eu queria o Behavioral Science e Psychiatry porque tinha mais a ver com o que eu estava fazendo aqui e achava que ia ter mais chance. E esse Diversity in Addiction era lá dentro, só que eu nunca trabalhei com adição, entendeu? Nunca trabalhei com adição é pessoa viciada, né? Alcoolista ou dependente, enfim, dependente não se usa muito mais, mas é alcoolista, né? E aí eles trabalham com outras drogas lá também. Aí beleza. Só que eu tive várias disciplinas, aí eu fui fazendo aquela costura que vocês ensinam lá no SOP, que para eles era uma cover letter, eu acho. Que eles falam assim, você tem experiência, né, nessa área, qual é a sua experiência e tal. Eu tive uma professora no mestrado ano passado, que eu fiz 3 cadeiras com ela, inclusive ela é muito legal, assim, gente boa. E ela sempre me ajudou. Aí eu falei, professora, se eles precisarem falar com você alguma coisa assim, você confirma o que eu tô falando? Porque eu tive aulas com ela e ela trabalha com álcool e drogas, ela trabalha com os receptores, a gente viu os ratinhos, ela trabalha com toda essa parte de pesquisa básica de adição. E aí eu tinha essas 3 aulas para colocar, né, do que eu tinha feito. Minha pesquisa não é nisso, mas eu estava num departamento de cognição, né? Então eu fiz essa marra, eu falei, amigo, Muito bom. Você usou a experiência que você tinha para linkada com aquele programa. E valorizei isso, não falei nada de mindfulness, que é a minha pesquisa agora, não falei nada de depressão, que é o que eu estou pesquisando, eu não falei nada disso. Eu, citei ali, falei que eu estava pesquisando, botei o que era conveniente, né? Fiz um recorte conveniente para a oportunidade. Acho que esse é um dos grandes erros, quando a pessoa quer tuchar coisa para parecer que, nossa, olha quanta coisa eu já fiz, aí polui o negócio, dá voltas e voltas e não é objetivo, né? O americano é muito objetivo. Se ele perguntou, você tem experiência nisso? É simples, né? Fale o que você tem experiência nisso e rapidamente você pode falar o que você faz hoje, mas muito bom, gente. Eu fiz isso, mandei lá. De verdade, não estava esperando nada. De coração. Eu fiz porque eu falei assim, eu não posso não fazer. É o único programa que eu achei que tem... E eles
explicavam, assim, achei super legal, eles são um programa mesmo, você tinha várias aulas na semana, aí tinha a sua pesquisa independente, o componente com o professor, com o mentor ali, né, enfim, interação com os alunos, e aí eu falei, cara, eu preciso tentar. Mas era uma aplicação formal ou você enviava todos os documentos para um e-mail específico? Não, era uma aplicação formal, você fazia lá, entrava num sistema, aplicava botava o seu CV, botava a sua cover letter, botava, acho que era isso, esses 2 documentos. Aí até ali fevereiro, acho que é 1º de fevereiro que fechava. Não, foi meio de fevereiro. Até o final de fevereiro eu lembro que eu apliquei, mandei. Adaptei ali o CV também, mas já tinha visto a aula de CV, então meu CV já estava mais ou menos ok, já tinha feito ele ali mais ou menos. Aí dei uma mudada ali e mandei com o que eu tinha, né? Que era, então, mestrado, outras experiências de pesquisa que eu já tinha tido na graduação, tipo PIBIC, né, eu já tinha feito essas coisas, mas não tenho, até hoje, né, não tenho nenhuma publicação no meu nome. Aí, e mandei. Aí eles me deram a resposta já no fim de março, começo de abril, eu já tinha recebido a resposta. Aí você recebe aquele e-mail legal lá, então, no celular. Sério, de admissão, assim, você vai selecionado. Assim, né, tal. E aí eles falaram, não tinha a menor ideia que tinha bolsa, porque não tinha nada escrito de bolsa, não estava esperando ganhar nada. Falava que era remoto, Jade? Eles falaram assim, que você podia botar as suas opções, in person, híbrido ou remoto. Eu coloquei o híbrido e o in person, porque até mandei para vocês lá no nosso chat, lá na mentoria, né? Eu mandei no fórum, meninas, eu quero ir para lá, socorro, esse povo não vai me dar $4.600 para eu ficar aqui, não, pelo amor de Deus, eu quero ir. Aí, só que, enfim, acabou que eu, quando fui admitida, descobri que era um programa super pequenininho, e aí eu fui ver as taxas de admissão, foi bem legal, 500 pessoas aplicaram, 12 entraram. O quê? Repete. É melhor do que muita taxa aí, depois eu tava olhando, né? Nesse programa que você aplicou, que você foi aceita? Essa vaga, 500, essa vaga, assim, não a minha vaga, as 12 vagas, né? Foram 500 aplicaram, 12 entraram. E eu era a única, sou ainda, a única não americana que entrou. Né, gente? Jade vendeu o seu peixe brilhantemente. Eu não acredito, Jade! Assim, porque ela sabe que o negócio, assim, as pessoas, muita gente aplica, mas o pessoal não capricha nas coisas, né? Acho que essa é a grande diferença de quem faz bem feito e quem não faz. A concorrência, o número... Vamos dizer assim, você sabia que, por exemplo, a taxa de aceite era mais ou menos essa? Você tinha procurado? Muita gente trava quando vê, porque às vezes eles colocam o histórico, né, das últimas aplicações, último ano, 570 pessoas aplicaram, apenas 10 foram aceitas. Você olha esse número e fala assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão aqui? Já exclui. Ainda bem que eu não vi, porque talvez eu teria procrastinado. E é esse alerta que eu quero deixar, exatamente. Quem se prepara da maneira correta, não tem que pensar que 500 pessoas são seus concorrentes. Seus concorrentes ali vai ser a minoria que vai estar tão bem preparado quanto você. E aí vocês vão para o palio ali de quem que fez o melhor, quantas vagas tem, né? A gente fica sujeito. Mas, assim, é muito perigoso esses números. Eu sempre alerto a galera para não se apegar nesses números. Porque igual, às vezes, você olha um vestibular, um negócio muito grande, assim, foca no seu, gente. Foca no seu. Foca no seu. Eu acho que as pessoas fazem até um trabalho pior, né? Às vezes não colocam tanto esforço ali naquele SOP, por exemplo, naquela carta de recomendação, porque fala, eu tô tentando isso aqui só por tentar, porque são 500 candidatos, eu não vou passar. Não vou ficar entre os 12 primeiros, nunca. Realmente, esses números são perigosíssimos. Que bom que você não viu, Jade. Muito feliz que você não viu. Eu também. Eu não vi, eu só vi lá, assim, eles botam as pesquisas, né? Por exemplo, a minha pesquisa vai estar lá no site, o nomezinho, o CV, para sempre. Sua pesquisa fica lá, tipo, você é alumni deles, né? Para sempre. Então, eles têm uma coisa muito legal nesse programa, que eles vão acompanhando a carreira da pessoa, eles chamam a pessoa para palestrar lá depois com o que ela está fazendo. A gente viu várias pesquisas de vários alunos, ex-alunos deles. Aí é isso, assim, eu tive a oportunidade de ver várias pessoas sensacionais. Tá, mas... 12 pessoas e...
eu quero detalhes de várias coisas aqui, inclusive de como foi o programa, mas me conta aqui. Aí eles te avisaram por e-mail lá, congratulations, né? Você foi aceita, blá, blá, blá. Aí o que eles falaram de ser remoto, ser in person, de receber, não receber? Conta pra gente aqui. Então, aí eles falaram assim, na carta eles não falavam nada, eles só falaram que eu tinha sido aceita para ser, né, remoto, e que falavam o valor da bolsa. Eles só falavam isso, parabéns, lá, você tenta tal dia para aceitar ou declinar. Aí falavam também a dedicação para o programa, que era, eles pediam uma dedicação exclusiva, que eu já sabia que eu não ia dar, mas eu ia dar, porque a gente é brasileiro, né, meu amor? Então, vou ter os atendimentos para de noite, de madrugada eu estudava. Certo? Vamos lá. No mestrado já tinha terminado minhas matérias, então estava tocando a pesquisa, já tinha organizado. Era bem a época que os grupos iam estar rodando e eu não ia ser instrutora dos grupos, então eu ganhava um tempo ali, né? Porque eu precisava analisar os dados quando terminassem os grupos. Esses grupos que você se refere são alunos que estavam, por exemplo, coletando dados para você usar na sua pesquisa? Na verdade, é porque é um protocolo de terapia cognitiva baseada em mindfulness. E aí, esses são grupos que a gente estava aplicando, grupos clínicos. E aí, tinham colegas, psiquiatras, psicólogos, aplicando esses grupos para mim, para não ser o pesquisador aplicar. Então, a gente, dá uma, né, deixa outras pessoas fazendo a aplicação para você não ficar ali enviesado, né, com para evitar viés nos resultados. Isso. Entendi. E aí, eles iam estar fazendo bem nessa época. Então, assim, foi uma sorte tremenda, né? E aí eram 8 semanas que eu estava liberada ali e o programa todo dura 10 e alguma coisa, dura quase 3 meses, né? Uhum. Olha, bem interessante. E aí foi isso. Você recebeu a carta e você tinha marcado que você queria ou presencial ou híbrido. Isso. Aí, e por que não rolou? Eu mandei mensagem para vocês, e aí vocês até me falaram uma forma de falar e tal, mandei mensagem para eles, falei com eles. O que aconteceu? O que eu percebi? Eles estavam passando por uma mudança lá na universidade, a parte administrativa deles estava bem bagunçada, assim, sabe? Depois, conversando com a coordenadora do curso, porque a coordenadora do programa, ela é bem próxima da gente. Uhum. Ela, fala com a gente, se tem algum problema, a gente ligava para ela, falava em vídeo com ela. Há um dia, falando em vídeo com ela, porque ela falou assim, Jade, eu vou ver a possibilidade de você vir no último mês, e aí você fica para o Research Day, que é para apresentar a tua pesquisa. Eu lembro. Um dia lá específico para apresentar a pesquisa. E aí eu falei, legal, fica bom para mim. Aí tá. Aí a gente conversando, não sei o que, ela falou, é porque tem toda uma burocracia aqui para isso acontecer, para você vir. Aí ela abriu o jogo, assim, ela falou, a gente nesse momento está muito mal amparado nesse sentido, por você ser a única estudante internacional, a gente meio que não está sabendo muito o que a gente faz, porque ano passado foi tudo híbrido. Então, assim, os primeiros estudantes internacionais entraram, eu acho, em 2020. Esse programa é antigo. Mas eu acho que os primeiros internacionais mesmo, porque a diversidade, assim, né? Tem um monte de, sei lá, muçulmano que mora nos Estados Unidos. Aí vai lá. Né? Então, assim, tem pessoas de vários países, mas eles não são. Por exemplo, tinha um colega que estava indo passar as férias em Costa Rica depois, né? Na Costa Rica, lá depois do programa. Ele saiu, terminou, apresentou o programa dele e foi para Costa Rica para ver a família dele. Mas ele é cidadão americano, ele mora nos Estados Unidos. Né? Deixando claro que esse é um programa de estágio, e é como a gente tinha te alertado, né? Que esses programas formais de estágio, que você aplica... Eles têm essas coisas. Eles estão dispostos a ser sponsor de visto, fazer tudo isso aí, porque eles dão bolsa ainda para o estudante ali fazer um estágio nesse estilo. Né, esses programas, eles não são muito desenhados, igual você falou, fazia pouco tempo que eles estavam se familiarizando com isso. E aí eu acho que foi isso, assim, no fim ela falou, já tá muito em cima, desculpa ter feito você esperar esse tempo, a dona lá, a dona do programa, porque é a professora lá, né, que são algumas, mas ela veio falar comigo, aí explicou, falou que sentia muito, ia fazer tudo que fosse possível para que a gente tivesse todo mundo ali na mesma página, de fato eles fizeram, assim, várias aulas, quase todas as aulas eram online, então mesmo que você estivesse na universidade, você ia estar numa sala lá com a coordenadora e algumas pessoas. Muitas pessoas do próprio Estados Unidos não foram para lá, então tinha colegas, por exemplo, do Texas, da Califórnia, de outros lugares que não foram para lá. Eles ficavam na casa deles, fizeram o programa todo da casa deles, então eu não era a única remota, apesar de ser a única estrangeira. Então, assim...
Eu acho que, no final das contas, deu tudo certo. Queria ter ido? Queria. Mas, assim, eu acho que foi uma limitação deles lá mesmo, até de repente de fundo, porque é um fundo, né? Eles têm o fundo ali para mandar, e se eu fosse para lá, eles iam ter que, né? Eles deixaram bem claro, olha, a gente tem para pagar isso aqui. Eu até pensei, eu falei, não tem problema, 4.600. 4.600 dólares? Dólares. Por 3 meses. Por 10 semanas, 11 semanas. Bem razoável. Bem bom. Por ser remoto, caramba, Jade, deu uma poupança aí. Na verdade não deu porque eu vou casar, né? Tá tipo a Monique. Então, assim, a poupança, a gente raspa ela, né? Mas foi, no fim das contas, de verdade, foi muito bom eu não ter ido. Incrível, mas viu, me fala, tem o lado ruim de não viver a experiência dos Estados Unidos, só que assim, você já tá focado no PhD. Então, mais cedo ou mais tarde, essa mudança vai ocorrer, só que você está ansiosa. Eu entendo, tinha tempo. Qual que é a vantagem? Que você economizou o dinheiro, porque se você está lá, todo o dinheiro vai em custos de vida todo lá. o dinheiro embora. E Charleston é cara, assim, a cidade cara. Mas me tira uma dúvida aqui, como que você recebeu esse dinheiro? Porque você não tinha vínculo de visto, nada, né? Então, eles simplesmente pegaram tua conta e te depositavam todo mês? Foi bem confuso essa coisa de como receber o dinheiro também. E aí eu percebi que realmente eles estavam tendo um problema administrativo. Porque nessa altura do campeonato, a gente já tinha um GroupMe, que é tipo um WhatsApp, né? De lá, eles usam. E aí a galera já conversava, tipo, abertamente. E aí eu vi que todo mundo estava atrasado. Tipo, a bolsa de todo mundo não tinha. Não era só você que estava fora do país. As pessoas que estavam nos Estados Unidos também, todo bagunçado. Tudo bagunçado. Essa parte, né? Porque o programa mesmo foi top, mas assim, essa parte administrativa. E aí a moça veio pedir desculpa, explicou, gente, eu tô tendo toda uma reformulação aqui né? Um monte de gente subiu, importante subiu de cargo, e aí vários cargos aqui agora estão numa situação bem específica, a pessoa que cuidava disso está cuidando, vocês vão receber isso, respira o deadline para vocês receberem até tal dia. E aí, de fato, o que aconteceu? Eu fiz uma conta na Nomad, e aí, vendo lá o pessoal conversando, né, na comunidade, eu fiz uma conta na Nomad e eles me depositaram. Tranquilo, assim. Eles fizeram, o cara lá eles ficavam, engraçado, porque eles me botaram no e-mail que eu ficava vendo eles conversando, aí o cara falando assim, então, mas se ela não está aqui, se ela não tem um visto, é só depositar para ela, não tem segredo. Aí eles, não, mas como é que a gente vai... Não, mas aí eles ficavam discutindo, como é que a gente... discutindo isso um tempão, assim, o que eles iam fazer. Até que o cara falou, amiga, deposita. Aí, aí depositaram tudo de uma vez, foi tipo 7 pagamentos em 2 semanas, assim. Jade, sabe o que eu vejo? A pandemia, ela trouxe muitas adaptações, né? Como coisas online, esse tipo de, por exemplo, programa virou híbrido, até que praticamente remoto, e eles não sabem muito como agir. E não é só a universidade, a gente vê algo muito grande, por exemplo, o consulado, a gente está falando de um nível alto, né? Não é uma universidade, é o consulado americano. Nem eles ainda sabem direito como agir, como controlar trabalho remoto, né? Porque quando você vai para os Estados Unidos lá e você assina termo de full dedication, dependendo da tipo do visto, você não pode trabalhar remoto, só que eles, como que controla quem trabalha remoto, como não controla? A gente está numa fase de grande adaptação que nem eles sabem como agir com o negócio. E esse é uma das coisas que esse programa também enfrentou. Pensa um programa que é pequeno, que é num lugar menor, e aí, de repente, eles se veem com o primeiro caso de uma aluna internacional que não tem visto, e temos que fazer um paycheck. Daí você pergunta para fulano fala, não, mas não dá, porque, né? E começa a surgir isso aí. Então, assim, até achar um esclarecido, realmente não é fácil. A gente sabe que existem essas barreiras que precisam ser vencidas. Mas aí, Jade, eles depositaram para você, bom, você recebeu a sua bolsa, continuou no remoto, e agora eu acho que... Tem mais alguma dúvida, Sara? Que eu quero saber, eu quero entender mais sobre esse programa, né? Porque ela falou que fez aula, tinha pesquisa, tinha a parte com mentor, tinha um research day. Como que era o programa em si? Então, era assim, a semana era sempre igual. Tipo, a gente tinha terça-feira um check-in, né, e todo mundo conversava, tinham 2 coordenadoras que... Aí fazia aquelas brincadeiras de americano, né, assim, aquelas coisas, assim, tipo, grow or nanana. Cara, demorava para entender umas coisas, assim, eles falavam como se todo mundo estivesse entendendo, aí eu fazia cara de paisagem, né,
Meu inglês é bem ok, né? Mas assim, eu ficava. Ai, o que tá acontecendo? Aí eles. Grow or não sei o que, esqueci agora. Era tipo, isso foi um crescimento para você ou isso foi não sei o que? Aí eu entendia, no meio da brincadeira eu entendia, né? Eu sempre ficava tipo ali pro meio e tal. No meio eu pegava o que era que eles estavam falando, aí eu fazia o meu. Então, assim, eu fui segurando a onda ali. Então, os primeiros foi meio assim. Aí tinha terça-feira, era isso, e a gente conversava sobre quaisquer dúvidas relacionadas ao programa, a gente também compartilhava as coisas que a gente estava fazendo com o mentor. Então, eles queriam ter certeza, eu via que eles sempre queriam ter certeza que o mentor estava fazendo uma pesquisa realizável naquele tempo com a gente, que a gente estava conseguindo compreender, se a gente queria ajuda de estatístico, se a gente queria não sei o quê, então eles davam realmente um suporte ali. Aí a gente ficava essa 1 hora ali no check-in, né, falando umas abobrinhas, algumas coisas sobre o programa, para se conhecer e tal. Depois vinha normalmente uma aula, e aí era das faculty lá do departamento. Como trabalhar com seu mentor, as primeiras eram tipo assim, como trabalhar com seu mentor, o que esperar desse programa, lá, coisas bem assim, né, tipo, welcome da universidade, assim, né, tipo assim, o que você tem que fazer, como é que funciona, como é que é aqui e tal, tal. Beleza, aí quarta-feira sempre tinha uma mentoria, aí cara, esse foi o mais rico para mim, assim, eu tenho isso tudo em nuvem, porque eu tenho que ver isso tudo de novo. Mas, assim, vinha a galera que já era alumni deles, assim, e aí eles vinham, médico, muito psicólogo lá nos Estados Unidos, eu entendi todo o processo lá do PsyD deles lá, dava tempo de perguntar tudo, você perguntava o que você quiser, porque eram 2 pessoas, sobrava tempo, eu ficava calado, não tinha nada para falar, e a pessoa lá, tipo, PhD, topíssimo, vários pós-doc, vai lá, tipo assim, o que vocês querem saber? Aí tudo, assim, tipo, olha, a gente pode publicar com o nosso mentor? Como é que a gente chega nele e fala, quero publicar? Tudo que vocês puderem imaginar, a gente perguntava para eles. O teu mentor, que seria o advisor, não participava ali da reunião. Não. Então, vocês tinham essa privacidade de falar. Ah, legal. Ele não participava de nada. O contato dele era comigo ali, de todo mundo, né? Era comigo, com a gente ali para pesquisa, era outro horário na semana. E aí tinha isso, então toda semana era uma pessoa diferente, sempre pessoas que já passaram pelo DART, e aí o DART ele tem 2, que é o nome do programa, né? Ele tem 2 frentes, tem a frente médica, porque eles são uma universidade médica, então eles têm uma frente médica lá que é só para médico mesmo. No meu, podia ser médico ou dessas áreas correlatas. Então, tinham médicos lá, tinham pessoas que tinham acabado de começar a faculdade médica, por exemplo, fazendo esse intensivo de pesquisa, e tinha uma galera também de outras áreas. Então, tinha gente que tinha feito, sei lá, major, que eles falam? Major em outras coisas, né? Major tipo, a graduação, em biologia, Isso, essas áreas correlatas, assim. E que estava querendo, e que estava indo para essa área de psicologia, behavioral sciences e tal. Ou até Desculpa te interromper, Jade, mas assim, para quem não sabe, nos Estados Unidos a psicologia, você não vai entrar na faculdade de psicologia logo depois do ensino médio, né? Você não vai terminar o ensino médio e vai falar, bom, agora eu quero ser psicóloga, vou entrar na faculdade de psicologia. Não, calma aí. Primeiro você vai fazer um negócio correlato, uma biologia, uma antropologia, um negócio correlato ali da psicologia. Aí depois, se você quer clinicar, você pode fazer um mestrado em um PsyD, ou então ir diretamente para o PsyD, que é o doutorado em psicologia, que te habilita a clinicar. Aí você habilita. São vários anos, né? São vários anos. Então é bem diferente. Eu acho interessante essa ideia, tipo assim, calma aí, você não vai sair do high school com 17 anos e decidir que você é médico. Não. Você se prepara aí, vamos com calma, se prepara, vamos fazer Vamos fazer um curso aqui de 4 anos, 5 anos primeiro para ver se é médico mesmo que você quer ser? Aí a gente conversa daqui 4 anos. Eu acho muito legal. Eles achavam muito engraçado quando a gente conversava assim. Eu falei, gente, eu sou licensed psychologist aqui há 8 anos. Assim. Eles querem, tipo assim, eu conversando com o meu mentor, ele ficava, gente, que onda. Ele, então a gente tem o mesmo tempo de experiência clínica. Falei. E olha só, Jade, isso quando a gente faz mentorias com os nossos mentorados da psicologia, eu falo para eles isso, né? Que aqui, quando você faz graduação em psicologia no Brasil, cara, você tem uma super vantagem. Você faz estágio na clínica ali nos seus anos de graduação em psicologia, você já começa a ter contato com o paciente.
Sabe quanto tempo demora para um cara que quer fazer psicologia ter um primeiro contato com o paciente? Então, né, é quando ele está lá no final do PsyD que ele vai ter os primeiros contatos dele com o paciente. Então, nós temos essa vantagem aqui da psicologia no Brasil, tanto porque a gente já começa direto na psicologia, quanto porque a gente já começa a ter contato com o paciente logo cedo no curso de psicologia, e depois você se forma, você faz psicologia, não sei se são 4 ou 5 anos, você se forma, você já pode direto ter contato com o paciente. Então, você tem uma carga clínica, uma experiência clínica que os Estados Unidos ficam babando, porque eles falam assim, gente, é o professor lá, que é igual você falou, que vai ter essa experiência que você consegue adquirir aqui no Brasil. É uma vantagem mesmo. Até na pesquisa, assim, ele falava, não, isso aqui eu não preciso te falar muito. Eu já passava mais para a parte estatística e tal, lá, porque ele não precisava me contextualizar muito o bipolar, o alcohol dependence, eu não precisava ficar lá, isso aqui é bipolar, isso aqui não... Tá, assim, trabalho com isso todo dia, né? Então, foi uma facilidade. Que legal. Mas não foram só facilidades. Não foram só facilidades. Aí tá, deixa eu terminar a semana. Então, aí na quarta era aula, de novo, né? Mentoria, não, aula de novo não, era mentoria com algum alumni deles, e são muitos. Alumni, para quem não sabe, são pessoas que se formaram naquele programa, tá? Então, você tinha primeiro aquela com um alumni fodástico, né? Eles pegavam uma pessoa que se formou ali naquele programa, naquele departamento, e trazia o cara que era muito foda para falar com vocês, e ficava só vocês 12 pessoas ali, mas o cara falando. Isso. Aí tinha duas coisas que aconteceram na semana. Uma era uma mentoria com essas pessoas, então elas estavam indo lá realmente para falar sobre o que elas estavam publicando, para falar sobre desafios com o supervisor, como é que você escolhe PhD, qual a diferença de PsyD entende? Tudo. Entendi. Assim, carreira, abrir mesmo, sem apresentação formal. Estavam ali para um momento de mentoria e um outro momento na semana, e algum dessas pessoas também, aí eu não sei se só ex-alunos deles, mas ex-professores deles também, pessoas que estão em outros lugares, eles têm muito essa relação, assim, eterna com as pessoas que passaram por lá. Os médicos que se formaram médicos lá, porque pelo que eu vi, é uma universidade grande de medicina nos Estados Unidos. Eles têm nome com a medicina, assim, com a área de psiquiatria. Eles são grandes na psiquiatria, especificamente lá dentro. Foi uma sorte. Eu não sabia de nada disso, né? Então, foi uma psiquiatra lá de Yale, tá? Uma faculty lá, que já fiquei com o olho grande nela lá. Gente boa demais. Aí dava aula, falava da pesquisa dela. Então, tinha esses dois momentos. Tinha o momento da mentoria com alguns, e no outro momento vinha essas pessoas que tinham relação com eles dar aula mesmo, sobre a pesquisa deles. Gente, eu estou estudando o cérebro de tal animal, estou estudando álcool e outras drogas em tal estado, eu estudo, aí veio gente também apresentar o programa que implantou em tal governo, coisas bem diversas, mas sempre relacionadas à pesquisa. Dá uma lecture mesmo, explicar a pesquisa que eles estavam fazendo, dá uma lecture, né? Lecture é uma aula com começo, meio e fim, entendi. Isso. E aí na sexta-feira a gente tinha o journal, que era um momento onde cada um de nós apresentava um artigo, away. Então, assim, você pegava um artigo científico da internet e dava uma digerida nele e apresentava. Aí se você apresentava com o seu mentor, se fosse o seu dia de apresentação, mas os nossos mentores não estavam lá sempre, era um momento nosso, aí sempre o mentor da pessoa que estava apresentando apresentava junto com ela. Então, eu tive duas apresentações, né? Eu tive essa, eu tive a apresentação do dia final, que era a apresentação da minha pesquisa mesmo. Então, foram dois momentos bem, né, único estrangeiro ali e tal, dois momentos legal, bem nossa, né? Muito rico, muito rico. Foi muito rico. Aí era isso, você tinha também o encontro com o seu mentor, então era muita coisa, né? E tinha um momento do encontro com o seu mentor na semana para desenvolver a tua pesquisa que tinha que acontecer, já tinha data marcada para ser apresentada no final ali de julho, né? Última sexta-feira de julho. Apresentamos. Ô, Jade, o teu programa era aquele Summer Research Fellowship Program? Você lembra? Era esse aí. Muito interessante, Jade. E quando que você concluiu esse programa? Eu concluí no último dia de julho. E o que você achou da experiência no geral, assim? Últimas conexões, planos para o PhD agora? É isso que eu queria saber, se vai rolar uma cartinha de recomendação aí deste programa. Eu espero. O meu professor, ele é bem americano, assim, acho que ele é bem sério.
Ele é bem sério, assim, bem querido. Tipo, sempre botava emoji nos e-mails desde o início, para eu ter certeza que ele estava, né, falando legal ali comigo. Mas ele é muito exigente. Então, assim, ele é um cara bem analítico, bem centrado, bem exigente, bem direto. A gente se deu muito bem, mas era a primeira vez de mentoria dele. Então, eu tive o trabalho mais difícil dos 12. Assim, é unânime. Todo mundo achou a mesma coisa. Maravilhoso. Eu tive o trabalho mais difícil dos 12. Eu fiz uma pesquisa que poderia... A estatística que me ajudou aqui no Brasil, porque graças a Deus tinha um anjo para me ajudar aqui no Brasil, ela falou, isso aqui é um PhD. Legal. E ela é pós-doc, né? Maravilhoso. Então, assim, isso aqui é um PhD. Ele fez você fazer um PhD. Por causa da estatística. Você vai matar pau agora nessa aplicação. Vai matar pau no PhD. Eu peguei os dados prontos, mas eu tive que analisar, né? Assim, ele me deu os dados dele, ele abriu os dados, abriu tudo, assim, foi super generoso comigo, confiou em mim 100%, até coisa que nem era dele, que era lá do grupo dele e tal. E aí eu peguei tudo e tal, assim, foi bem exigente para mim, meninas. Te falar, foi assim, acho que foi o negócio mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi esse negócio. É a oficial, assim, meu mestrado vai ser suave. As matérias que você fez tiveram provas? Não tinha prova. Não tinha prova. Não tinha prova. Mas era o tempo inteiro interação, e aí, nananã, discussão. E caramba, uma coisa assim, é você ter um inglês bom. Outra coisa é a segurança, sabe assim? Mas não adianta, Jade. Você pode ter o inglês bom que você acha que tem aqui no Brasil. Quando você chega lá, é outro jogo. Outra brincadeira. É outra brincadeira. Na hora, então, assim, porque entenda, eu estava aprendendo neurociências a primeira vez. Aí eu estava aprendendo fMRI, né, ressonância magnética, em inglês, e trabalhando com isso. Ou seja, você tem que apresentar sobre isso. E o estado de repouso do cérebro. E, assim, eu fiz outra faculdade, entendeu? Assim, um negócio muito doido. Mas se eu sobrevivi a isso, de verdade, eu tô com muita autoestima agora. Porque teve alguns momentos que eu não ia dar conta. É real, assim. Olha, remoto é muito mais desafiador, né? Porque quando a gente está lá em person, a gente tem a comunidade, pode ter para quem recorrer, você bate na porta do professor, é mais fácil de você entender a comunicação. O online, ele te trava mais. Então, assim, cara, se você... até falou isso, ele falou, olha, se você tivesse aqui, eu abri aqui o MATLAB aqui, né, que eu tive que aprender a mexer, eu abri aqui, te mostrava o cérebro, te mostrava isso aqui em 2 segundos, ele tinha que fazer tutoriais, ele gravava no Zoom e mandava, eu ficava mandando 1 milhão de e-mails para ele, tinha um momento que eu fiquei achando burra pra caramba, falando, esse cara vai ficar uma retardada, não vou... Até que eu me toquei que a minha pesquisa era mais complicada. E aí eu comecei a mudar um pouco também a minha forma de falar com ele, porque eu comecei a perceber, ele não estava vendo as outras pesquisas, ele só ia ver no final. Ele é extremamente ocupado, porque ele também atende outras pessoas lá dentro da universidade, além de ser professor e orientador de outras pessoas. Ele é um faculty novo. E era a primeira vez de mentoria dele, por isso que ele arrochou tanto comigo, porque eu fui muito puxada. Então, assim, eu falei, cara, eu tenho que me vender para ele também, eu tenho que dizer para ele o que está acontecendo aqui dentro, porque senão ele não vai saber o meu valor. Então, eu comecei a falar para ele, professor, o que as pessoas estão fazendo aqui, é isso aqui. Você vai falar, nossa, isso? Só isso que eles estão fazendo? Nossa, então sua pesquisa tá, né? Eu falei, tal. Ele falou, que legal. Então assim, mais para o final, a gente começou a interagir um pouco mais. No final, eu tive a coragem de falar, professor, então, o trabalho ficou bom, né? O que você acha de a gente publicar? Fala aí com o pessoal do laboratório. O que você quiser que eu faça, não me importo. Me manda alguma coisa aí, eu topo trabalhar mais depois. Ele falou, então, isso aqui ainda não é material para publicação, você tem que trabalhar mais nisso aqui. Mas fica tranquilo que eu vou falar com fulano, e a gente vai botar assim o seu nome, você vai estar na publicação, e eu vou te mandar umas coisas para fazer. Eu falei, obrigada. Então, assim, eu não sei quando isso vai acontecer, nem se isso vai acontecer a tempo para mas eu vou colocar isso no meu CV como coisa em preparação, porque está em preparação, já tem um nome... Já estão tudo. Não cheguei a falar da carta com ele ainda, estou tomando coragem. Não, ele saiu de férias agora. Ele saiu de férias agora, né? Ele tem gêmeos, ele está super assoberbado. Então, assim, ele saiu de férias agora, eu estou indo devagar com ele, mas, assim, ele vai ver o vídeo da minha apresentação, porque a minha apresentação ficou em vídeo, remoto, a gente não apresentou lá na frente do pôster, a gente teve que fazer uma apresentação em vídeo, e aí eles ainda não lançaram essa apresentação no site, mas a apresentação vai estar no site, eu quero até ver de botar isso no CV de alguma forma. Com certeza, vamos te ajudar.
né? Porque vai estar lá enfim, já está lá no site e tudo. E ele parece bem solícito, né? Eu não sei, ele é bem americano, eu não sei se ele vai. Eu preciso que ele fale o que ele fez comigo. Se ele falar só o que aconteceu lá, para mim tá bom. Não preciso falar que eu sou. Exato. Se ele falar que. Você chegou a comentar que quer fazer um PhD? Algumas vezes. Bom, ele falou alguma coisa sobre isso? Olha. Ou não. só escutou você? Só escutou. Só escutou. Só escutou e acenou. Só escutou e acenou. Mas eu falei algumas vezes, no final, eu falei assim, que tinha sido, né, a primeira vez olhando para aquilo e tudo mais, que ele já sabia, mas que aquilo tinha me ajudado muito a entender que eu queria mesmo, porque ele é um behavior, assim, ele é um psiquiatra muito voltado para neurociência. A minha pesquisa foi a mais neurociência de todo o departamento. As outras foram muito mais clínicas do que a minha. E aí eu falei, nossa, professor, eu realmente quero um PhD em neurociência. Assim, tipo assim, eu realmente vou para essa área. Ele vai E focar ele, nossa, que bom que você gostou e tal. Tipo assim, eu vi que ele ficou também bem inseguro de ser a primeira mentoria dele, então ele estava nervoso. Outras pessoas... Jade, e aí você sabe se ele chegou a ver? Ele chegou a ver as outras pesquisas dos outros participantes depois? Você chegou a ver? Você sabe se ele viu? Ele viu. Então, ele ficou bem feliz com a sua. Ficou. Ele viu. Então. Com certeza ele ficou. Jade, olha isso, cara, você é a única brasileira de um negócio ali, né, com outros... Não, essa é a única brasileira da história inteira do programa, que é um programa antigo, tá? É um programa antigo, a única brasileira da história inteira do programa, né? A única brasileira da história do programa. Da história do programa. E aí você foi lá e fez a mais avançada pesquisa do seu grupo, né? Foi. Aprendeu estatística na raça, no suor ali. Cara, é muito... Factorial design. Sabe o que a Jade me lembra? A vez que a gente falou com o Matheus lá de Harvard no podcast, e o Matheus, ele falava assim, eu vi que tem uma oportunidade de tal coisa, mas eu não sabia nada daquilo, mas eu falava, não, eu vou atrás dessa oportunidade, se eu conseguir, depois eu dou um jeito. E você foi meio que assim, né? Porque o que você viu? Tem estatística, vou achar alguém para me ajudar. É meio que assim, né? Se a gente olha e começa a criar barreira para tudo, não faz nada. Então, assim, cara, você viu ali, bom, vou nessa, depois eu vejo, eu dou um jeito. Falei, não, cara, quando que eu vou recusar essa oportunidade? Porque isso muda tudo, né? Tipo assim, no meu LinkedIn hoje, por exemplo, tá essa oportunidade lá, a pessoa já veio falar comigo um dia desses, você quer ajudar aqui na pesquisa de não sei da onde, sei lá, um negócio com um app estrangeiro. Eu recebi essas coisas, entendeu? Agora tem headhunter gringa falando comigo no LinkedIn. Então, assim, tipo, faz muita diferença. Já, cada mundo isso vai fazer diferença. Não, você está marcada positivamente para o resto da vida. E o que eu ia te dizer? Você sabe que essa coordenadora que você teve muito contato também, ela também é uma opção para te recomendar, tá? Então, vamos conversar mais sobre isso na mentoria. Eu vou falar. Ela é uma opção, com certeza, Jade. E assim, seu currículo muito mais enriquecido, né? Vai colocar esse manuscript in preparation, que vai fazer muita diferença. Muito Jade, nossa, muito bom ouvir a sua história, assim, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, principalmente essa parte aí que você foi e encarou um negócio tudo novo, que você nunca tinha visto antes, e foi, para mim, assim, sinceramente, a de maior sucesso ali naquele programa. Mais alguma pergunta, Sara? Não, queria agradecer a Jade aqui por contar um pouco de toda essa experiência, realmente não é algo tão comum. Então, ter alguém para falar aqui como que foi, um processo relativamente simples, né, de aplicação ali, de enviar os documentos que praticamente você já tinha preparado, ser selecionada, ter uma oportunidade tão enriquecedora e ainda ganhando para isso. Se eles soubessem, né, que assim, até de graça a gente faria uma coisa dessa ganhando em dólar. Exatamente. No Brasil, melhor ainda, muito obrigado, né? Então, assim, muito obrigado por vir aqui disponibilizar o seu tempo. Claro que a gente quer o quê? Que você venha ano que vem falar aí do teu aceite no PhD. Teu aceite. É isso que eu quero vir falar, mais do que todos. Ela já tá até casando, Sara, porque ela já vai casada com o marido. Já tá tudo esquematizado aqui, já estou visualizando tudo. Jade, pode falar quantos anos você tem? Eu tenho 34. 34 anos. Caramba, vai ser muito massa esse PhD aí. A Jade está preparada. Estou preparada. Muito Sem bom. PhD.
Bem PhD. Então é isso, Jade. Muito obrigada por falar com a gente. Foi ótimo. A gente se vê lá na comunidade, né? Quando a gente for olhar seus documentos, e a gente vai fazer várias coisas. Próxima entrevista que a gente vai fazer com a Jade, ela contando do aceite. Ai, chegou para o aceite. Vai ser. Meninas, obrigada mesmo, porque eu nem teria procurado se eu não tivesse entrado. Isso que é engraçado, né? Nem teria procurado. Não teria procurado, não teria CV pronto, não sabia como fazer, teria mandado qualquer coisa, então faz muita diferença. Com certeza eu nem teria apertado o botão. Então, obrigada mesmo. Muito feliz, Jade. Até mais, Jade. Queridas.